Ela entrou no escritório para fazer uma surpresa e encontrou a própria irmã no colo do marido. A irmã apenas sorriu. Ela disse 2 palavras e saiu. O que aconteceu depois foi inacreditável. A porta do escritório de Daniel estava apenas encostada, uma fresta mínima, mas suficiente para que a luz dourada do fim de tarde no Rio de Janeiro entrasse e fizesse o letreiro de vidro da Gonçalves em Ribeiro brilhar como um aviso. Marcela parou por um instante no corredor silencioso do 12º andar. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor que subia por sua pele, uma mistura de pressa e uma estranha apreensão que ela não conseguia nomear. Trazia nas mãos uma pequena caixa de veludo azul, dentro dela o relógio que Daniel tanto queria. Um presente surpresa para comemorar os 3 anos de casamento que completariam na semana seguinte. Foi então que ela ouviu a voz dele. Não era a voz profissional que usava com os clientes, nem a voz cansada do fim do dia que ela se acostumara a ouvir. Era um tom diferente, um sussurro rouco, carregado de uma intimidade que a fez gelar. Era um tom que ele não usava com ela há meses, talvez anos. A familiaridade daquela inflexão, dirigida a outra pessoa, foi como uma chave girando numa fechadura enferrujada em seu peito. A curiosidade, mais forte que a discrição, a impeliu para a frente. Com a ponta dos dedos, ela empurrou a porta. O que viu não foi uma imagem, mas um golpe. A cena parecia um quadro surrealista, dolorosamente nítido. Ali, no centro da sala ampla, com a vista panorâmica da Baía de Guanabara ao fundo, estava Daniel, seu marido, recostado em sua imponente cadeira de couro. E em seu colo, como se aquele fosse seu trono por direito, estava Bruna, sua irmã mais nova. O cabelo loiro e liso de Bruna caía em cascata sobre o terno escuro de Daniel. Suas mãos estavam entrelaçadas na nuca dele, os dedos afundados em seu cabelo. A boca dela estava colada à dele, num beijo que não tinha nada de inocente. Era voraz, faminto, uma colisão de desejo que parecia consumir o ar da sala. As roupas de Bruna, um vestido vermelho justo que Marcela nunca tinha visto, pareciam pintadas em seu corpo, acentuando cada curva de uma forma que gritava provocação. O tempo pareceu congelar. O som do trânsito lá embaixo, o zumbido do ar-condicionado, tudo desapareceu. Só existia aquela cena. Marcela sentiu o ar faltar, a caixa de veludo escorregar de seus dedos e cair no tapete com um baque surdo. O som mínimo foi o suficiente para quebrar o feitiço. Eles se separaram, mas sem o sobressalto culpado que se esperaria de um flagrante. Daniel a olhou, e em seus olhos não havia pânico, apenas um frio e cortante aborrecimento, como se ela fosse uma interrupção inoportuna. Bruna, por sua vez, moveu-se com uma lentidão calculada. Ela não pulou do colo dele, deslizou, ajeitou o vestido e virou-se para Marcela. No rosto da irmã não havia um pingo de vergonha ou remorso. Havia um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas afiado como um caco de vidro, um sorriso de triunfo. Marcela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era como se seu corpo tivesse se esquecido de como funcionar. O que se diz numa hora dessas? O que se faz quando o chão sob seus pés se revela uma ilusão de ótica? Bruna cruzou os braços, o sorriso ainda brincando em seus lábios. Você chegou mais cedo, ela disse. A voz era casual, como se comentasse sobre o tempo. A frase, tão banal, era de uma crueldade monumental. Não era um pedido de desculpas. Era uma constatação. Você nos atrapalhou. Marcela finalmente encontrou a voz, mas ela saiu como um fiapo, trêmula e irreconhecível. Daniel? Ela sussurrou, o nome dele soando como uma pergunta desesperada. Ele se levantou, ajeitando a gravata com um gesto mecânico. Sua expressão era uma máscara de indiferença. Marcela, a gente conversa com calma depois, ele disse,
E a frieza em sua voz foi mais dolorosa que o beijo que ela presenciara. Não havia amor, não havia querida. Havia apenas o nome dela, pronunciado como o de uma estranha. A negação, aquele primeiro e inútil refúgio da mente, começou a se dissipar, dando lugar a uma dor aguda e lancinante. A realidade a atingiu com a força de uma onda. Aquilo não era um mal-entendido. Era uma traição. E não uma traição qualquer, impulsiva, um erro de uma noite. A calma deles, a falta de choque, a naturalidade com que se moviam, denunciava uma longa história. Desde quando? A pergunta escapou dos lábios de Marcela, o último fio de esperança ao qual ela se agarrava. Talvez fosse recente, um deslize, algo que pudessem consertar. Daniel olhou para Bruna, uma troca de olhares cúmplice que excluiu Marcela completamente. Foi Bruna quem respondeu, com a mesma tranquilidade desconcertante. 6 meses, desde a sua festa de aniversário. A festa. Marcela se lembrou da noite, a casa cheia, a música, os amigos, e se lembrou de Bruna solícita, ficando até o final para ajudar a arrumar a bagunça. Lembrou-se de ter achado o gesto doce, um sinal do laço forte que elas tinham. Agora, a memória se retorcia, transformando-se em algo grotesco. Enquanto ela, exausta e feliz, recolhia copos e pratos. Os dois, provavelmente, já se encontravam nos cantos escuros da casa que ela decorou com tanto amor. Cada risada, cada abraço trocado naquela noite, agora parecia uma mentira. A sala começou a girar. Marcela se apoiou no batente da porta, sentindo as pernas fraquejarem. Ela olhou para o rosto da irmã, a mesma irmã com quem dividiu o quarto na infância, para quem contou seus primeiros segredos, a quem defendeu em brigas na escola, e não viu nada daquela menina. Viu uma predadora. Bruna deu um passo à frente, o cheiro de seu perfume caro envolvendo Marcela, sufocando-a. Olha, por que você não vai para casa da mamãe em Niterói por uns dias, para esfriar a cabeça? A sugestão, aparentemente solícita, era uma ordem de despejo. Saia do nosso caminho. A menção à mãe trouxe uma nova onda de náusea. A mamãe, Marcela começou, a ideia de contar para a mãe, de buscar seu colo, sendo a única tábua de salvação em sua mente. Bruna a interrompeu, e seu sorriso se alargou um pouco mais, revelando a profundidade do abismo. A mamãe já sabe, disse ela, saboreando cada palavra. Na verdade, ela acha que eu e o Daniel somos muito mais compatíveis. Ela sempre achou. Aquela foi a punhalada final. Não era apenas seu marido e sua irmã. Era sua mãe. A traição era uma teia complexa, tecida em silêncio ao seu redor, e ela era a única que não via os fios. Ela não era apenas a vítima de uma infidelidade. Era o obstáculo no caminho de um plano muito bem arquitetado. O amor de sua vida, o sangue do seu sangue, a mulher que a colocou no mundo, todos em conluio, todos contra ela. Marcela olhou de um para o outro, o homem que prometeu amá-la na saúde e na doença, e a mulher que cresceu ao seu lado. Eles não eram mais as pessoas que ela conhecia. Eram estranhos, cúmplices de um crime emocional que a deixara completamente só, de pé no corredor de um prédio comercial, com o coração partido e um presente inútil no chão. O brilho do sol da tarde, que antes parecia tão bonito no letreiro, agora parecia zombar dela, iluminando a cena de sua humilhação para que ela não perdesse nenhum detalhe. O caminho de volta para casa foi um borrão. Marcela não se lembra de ter chamado o elevador, de ter atravessado o saguão de mármore polido do prédio comercial, nem de ter sinalizado para um táxi. Ela se moveu por puro instinto, um autômato programado para a fuga. O Rio de Janeiro passava pela janela do carro, o aterro do Flamengo, o pão de açúcar recortado contra o céu que começava a se tingir de laranja e roxo. Mas ela não via nada. A paisagem de sua vida tinha sido reduzida a escombros,
e a única vista que tinha era a da ruína fumegante de seu casamento e de sua família. O apartamento no Flamengo, que antes era seu refúgio, seu ninho, agora parecia um mausoléu. Cada objeto, cada quadro na parede, cada almofada no sofá era uma relíquia de uma vida que não existia mais. Ela havia escolhido cada peça com um carinho que agora lhe parecia tolo, ingênuo. O grande vaso de cerâmica que compraram juntos em uma viagem a Tiradentes. A manta de tricô que ela mesma fez durante meses, imaginando as noites de inverno que passariam ali, abraçados. Tudo era uma mentira. Cada memória estava contaminada, envenenada pela imagem de Daniel e Bruna juntos. Ela andou pela sala, tocando as superfícies frias dos móveis. Tentava rebobinar os últimos 6 meses, procurando por sinais, por pistas que havia ignorado. A reunião até tarde de Daniel. O happy hour com as amigas de Bruna. As vezes em que o celular dele vibrava e ele se afastava para atender. As vezes em que Bruna ligava para ela, a voz cheia de uma falsa preocupação, perguntando se estava tudo bem, se não se sentia sozinha com as viagens de Daniel. Eram tantas peças. Como ela pôde ser tão cega? A resposta era simples e humilhante. Ela confiava neles. A confiança era o véu que a impedia de ver a conspiração que se desenrolava bem debaixo de seu nariz. O som da chave na porta a fez dar um pulo. Era ele. Daniel entrou e fechou a porta atrás de si, o som ecoando no silêncio pesado do apartamento. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata, como fazia todos os dias. A normalidade do gesto era um insulto. Ele a olhou, não com o arrependimento que uma parte minúscula e patética dela ainda esperava, mas com uma impaciência calculada. Você precisa ser racional, Marcela. Ele começou, a voz firme, como se estivesse conduzindo uma negociação hostil. Não há mais nada aqui. Acabou. A palavra racional a atingiu como um tapa. Ele destroçava a vida dela e exigia racionalidade. Racional? Ela conseguiu dizer, a voz rouca de lágrimas não derramadas. Você estava com a minha irmã, Daniel, na sua sala, na sua cadeira. Não há nada de racional nisso. Ele suspirou, um som de puro fastio. Isso não importa mais. O que importa é como vamos resolver isso da forma mais limpa possível. Ele caminhou até o bar, serviu-se de um uísque e virou-se para ela, o copo na mão. Eu pensei em uma compensação para você, para te ajudar a recomeçar. Marcela o encarou incrédula. Compensação. Ele falava como se estivesse demitindo uma funcionária, não terminando um casamento construído sobre o que ela pensava ser amor e parceria. Eu te ofereço 30 mil reais, ele disse, o tom final, como se estivesse lhe fazendo um grande favor. É um bom dinheiro. Você pode alugar um lugar, se estabelecer, mas você precisa sair daqui. O apartamento está no meu nome, você sabe. 30 mil reais. O preço da sua dignidade. O preço de 3 anos de dedicação, de amor, de construção de uma vida a 2. O preço para que ela desaparecesse e os deixasse em paz. A frieza dele era cirúrgica. Ele não estava apenas terminando o casamento. Estava apagando-a da existência que compartilhavam. O apartamento, que ela transformara em lar, era apenas um ativo dele. Ela era apenas uma ocupante temporária, cujo contrato havia expirado. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Por um momento ela pensou em não atender, mas uma força sombria, uma necessidade de encarar o abismo de frente, a fez caminhar até a porta. Era Bruna. Ela segurava uma garrafa de vinho caro, um sorriso ensaiado de empatia no rosto. Eu imaginei que você precisaria de um ombro amigo, disse ela, tentando entrar. Marcela bloqueou a passagem com o corpo. Um ombro amigo? O seu ombro, Bruna? O sorriso de Bruna vacilou por uma fração de segundo. Não precisa ficar assim com raiva. Somos irmãs. Ela insistiu, a voz melosa. A audácia era de tirar o fôlego. Ela vinha
com o vinho na mão, fingir consolo depois de ter apunhalado a irmã pelas costas. Era um teatro, e um teatro doentio. Foi nesse instante, olhando para o rosto da irmã, que a névoa da dor começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza gélida e assustadora. Um padrão começou a se formar em sua mente. Uma memória antiga, quase esquecida, veio à tona. Uma amiga de faculdade de Daniel, chorando, contando que ele a havia descartado de forma brutal quando se cansou dela. Na época, Marcela defendeu Daniel, acreditando na versão dele de que a moça era instável. E Bruna? Marcela se lembrou de um episódio no colégio, quando o namorado de sua melhor amiga terminou com ela e 2 semanas depois apareceu de mãos dadas com Bruna. E outro mais tarde, com uma colega de trabalho. Bruna sempre estava lá, consolando a amiga traída, apenas para, pouco depois, assumir o lugar dela. Eram incidentes isolados, pensava Marcela. Agora via que não eram incidentes, eram um método. Eles não eram apenas traidores, eram predadores em série, e ela era apenas a última vítima. A percepção a atingiu com a força de um raio. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta em seu peito, mas algo novo começou a borbulhar por baixo dela, uma raiva fria, lúcida. Uma raiva que não era sobre gritar ou quebrar coisas. Era uma raiva que exigia ação. Eles a haviam subestimado. Pensaram que ela era fraca, que iria chorar em um canto, aceitar as migalhas e desaparecer. Eles a viram como um obstáculo a ser removido, não como uma adversária. Ela olhou para Bruna, parada em seu portal com a garrafa de vinho, e depois para Daniel, que observava a cena do bar, com seu uísque e sua arrogância. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que o jogo tinha acabado. Marcela deu um passo para trás, fechando a porta na cara de Bruna sem dizer uma palavra. O clique da fechadura foi o som mais definitivo que ela já tinha ouvido. Ela se virou para Daniel, que a olhava com uma sobrancelha arqueada, surpreso com o gesto. Pela primeira vez, desde que entrara naquele apartamento, Marcela sentiu algo além de dor e confusão. Sentiu o chão firme sob seus pés. Eles haviam planejado tudo, a traição, o descarte, a humilhação. Mas eles não haviam planejado a sua resistência. E era exatamente isso que ela lhes daria. A guerra não havia acabado. Na verdade, ela estava apenas começando. Na manhã seguinte, Marcela acordou antes do sol nascer. Não que tivesse dormido. A noite foi um longo e febril desfile de memórias reexaminadas, de palavras não ditas e de uma dor que se recusava a ceder. Mas a raiva, aquela chama fria e determinada que se acendeu na noite anterior, continuava lá, uma brasa viva em meio às cinzas de seu coração. Ela não era mais a mulher que chorava no corredor de um escritório. Era uma mulher com um propósito. Enquanto Daniel ainda dormia no quarto de hóspedes, uma distância que ele mesmo impôs semanas antes, alegando insônia e a necessidade de não a incomodar, mais uma mentira na longa lista, Marcela se sentou à mesa da cozinha com seu notebook. A busca por melhor advogada de direito de família Rio de Janeiro retornou dezenas de nomes, mas um deles saltou da tela, repetido em artigos, entrevistas e fóruns de discussão. Doutora Tânia Machado. As descrições eram consistentes. Implacável, brilhante, um tubarão no tribunal. Uma mulher comentava em um blog: ela não luta por você, ela luta com você, e ela não entra para perder. Era exatamente do que Marcela precisava. Não de compaixão, mas de uma arma. Conseguir uma consulta de emergência foi um desafio, mas a urgência em sua voz ao telefone convenceu a secretária a encaixá-la no final da tarde. O escritório de Tânia Machado não ficava em um arranha-céu espelhado como o de Daniel. Era uma casa antiga e imponente em Santa Teresa, com paredes grossas que pareciam guardar segredos e um jardim exuberante que prometia privacidade.
O ambiente era sóbrio, elegante, sem ostentação. Transmitia poder, não riqueza. Doutora Tânia Machado era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos escuros que pareciam ver através da alma. Ela ouviu a história de Marcela sem interromper, sem demonstrar surpresa ou pena. Apenas ouvia, os dedos entrelaçados sobre a mesa de jacarandá maciço. Quando Marcela terminou, a voz embargada ao relatar a oferta de R$ 30.000, a advogada permaneceu em silêncio por um longo momento. Senhora Gonçalves, começou Tânia, a voz calma, mas com um timbre de aço. Seu marido não está terminando um casamento. Ele está executando a cláusula de saída de um contrato que ele redigiu sozinho. A senhora foi a sócia minoritária em um negócio onde acreditava ser a parceira principal. A analogia era fria, empresarial, e por isso mesmo perfeita. Despia a situação de todo o sentimentalismo e a revelava pelo que era. Uma aquisição hostil. Marcela sentiu um calafrio. O que eu posso fazer? O apartamento, o carro, os investimentos, tudo está no nome dele. Ele sempre disse que era uma estratégia fiscal, para me proteger das dívidas do escritório, caso algo desse errado. Eu acreditei. Tânia esboçou um sorriso mínimo, sem humor. A estratégia fiscal é o eufemismo mais antigo do manual do golpista conjugal. Ele não estava te protegendo, estava se protegendo de você. Ele planejou te descartar desde o início, talvez não conscientemente no primeiro dia, mas o plano foi se solidificando. Ele te isolou financeiramente para garantir que, quando chegasse a hora, a senhora não tivesse recursos para lutar. A advogada se inclinou para a frente e seus olhos fixaram-se nos de Marcela. O adultério em si não é mais crime no Brasil e raramente resulta em ganho financeiro direto no divórcio. Mas a forma como aconteceu, a humilhação, a conspiração com um membro da sua própria família, isso muda o cenário. Isso se chama dano moral. E é um dano moral gravíssimo. Tânia se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Ele te ofereceu R$ 30.000 porque ele te avaliou. Ele calculou o seu nível de conhecimento, sua dependência emocional, sua provável devastação e chegou a esse número. Um número que ele acredita que a senhora, em seu desespero, aceitaria para simplesmente desaparecer. Ela se virou de volta para Marcela, a expressão endurecida. Ele cometeu um erro, ele te subestimou, e nós vamos usar esse erro contra ele. Vamos provar à sociedade de fato o esforço comum na construção do patrimônio, mesmo que não esteja no seu nome. Vamos documentar o conluio, a humilhação pública. Vamos transformar a estratégia fiscal dele em seu maior pesadelo. Pela primeira vez em dias, Marcela sentiu uma onda de poder. Não era vingança, era justiça. Era a recuperação de seu próprio valor. A questão agora é simples, Marcela, disse Tânia, usando seu primeiro nome pela primeira vez, um sinal de aliança. Esqueça os 30.000. Esqueça o que ele acha que você merece. A pergunta é, o que você quer? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Marcela não queria apenas o que era seu por direito. Queria que eles entendessem que suas ações tinham consequências. Queria que a dor que lhe causaram voltasse para eles, não na forma de sofrimento, mas na forma de responsabilidade. Ao sair do escritório em Santa Teresa, o céu já estava escuro, salpicado de estrelas. Marcela respirou fundo o ar da noite. Ela tinha um plano. Tinha uma aliada. A mulher que entrou naquela casa horas antes, uma vítima trêmula, não era a mesma que saía agora. A mulher que descia as ladeiras de Santa Teresa era uma combatente, e ela estava pronta para a guerra. A primeira notificação judicial não chegou como um sussurro, mas como um trovão. Foi entregue por um oficial de justiça diretamente na recepção da Gonçalves Ribeiro, em um envelope pardo e austero,
que parecia deslocado em meio ao luxo corporativo do saguão. O nome de Daniel, em letras impressas e formais, selava o documento que daria início ao desmoronamento de seu mundo cuidadosamente construído. Daniel estava em uma reunião com os sócios majoritários, discutindo a expansão dos negócios para São Paulo, quando sua secretária entrou, pálida e hesitante. A interrupção era uma quebra de protocolo inaceitável, e o olhar que ele lançou a ela foi gélido. Mas a urgência no rosto da mulher o fez aceitar o envelope. Ao rasgá-lo e ler as primeiras linhas, a cor sumiu de seu rosto. Não era um pedido de divórcio amigável, era uma declaração de guerra, citação para uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, alimentos compensatórios e uma pesada indenização por danos morais. O nome da doutora Tânia Machado, no rodapé da página, foi como um soco no estômago. Ele conhecia a reputação dela. Todos no meio jurídico conheciam. Marcela não tinha ido a um advogado qualquer. Tinha recrutado um general. O escândalo não demorou a circular. Um documento legal em um escritório de advocacia é como sangue na água para tubarões. A recepcionista comentou com a secretária, que mencionou ao estagiário, que contou para outro advogado. Em poucas horas, os corredores da firma zumbiam com a história. A esposa de Daniel Gonçalves, a doce e discreta Marcela, o estava processando. E o motivo, velado nos termos técnicos do processo, mas claro para quem sabia ler nas entrelinhas, era a irmã dela. A história era suculenta, dramática e, acima de tudo, prejudicial. A imagem de Daniel como um advogado de família sério e confiável começava a trincar. A fúria de Daniel foi vulcânica. Ele ligou para Marcela, a voz um rosnado baixo e perigoso. O que você pensa que está fazendo, Tânia Machado? Você quer me destruir? Marcela, que esperava a ligação, respondeu com uma calma que ela mesma não sabia que possuía, uma calma forjada no fogo da traição e polida pela estratégia de Tânia. Eu não comecei isso, Daniel. Eu só estou respondendo. Vocês me deram R$30 mil e uma ordem de despejo. Eu estou apenas formalizando a minha contraproposta. A reação de Bruna foi ainda mais imediata e teatral. Ela não telefonou. Apareceu no apartamento do Flamengo naquela mesma noite, batendo na porta com uma força que fazia a madeira tremer. Quando Marcela abriu, encontrou a irmã com o rosto contorcido em uma máscara de raiva. Você enlouqueceu? Bruna sibilou, empurrando a porta para entrar. Você está tentando arruinar a vida dele, a nossa vida. Você tem ideia do que um escândalo como esse pode fazer com a imagem dele, com a minha imagem? A palavra nossa atingiu Marcela. Eles já se viam como uma unidade. Um casal estabelecido cujo futuro estava sendo inconvenientemente atrapalhado por ela. A preocupação de Bruna não era com a dor da irmã, mas com a mancha em sua reputação e na de seu novo parceiro. Sua imagem? Marcela repetiu, a voz cortante. Você estava preocupada com a sua imagem quando se sentou no colo do meu marido, Bruna? A imagem que vocês estão tentando proteger foi manchada por vocês mesmos. Eu estou apenas acendendo a luz para que todos possam ver o que vocês fizeram no escuro. Ameaças veladas se tornaram explícitas. Daniel, em uma nova ligação, mais calculada, tentou intimidá-la. Você não sabe com quem está mexendo, Marcela. Eu tenho contatos no Tribunal de Justiça, na imprensa. Eu posso fazer essa sua vidinha virar um inferno. Posso garantir que ninguém nunca mais te contrate para um projeto de design. Bruna, em sua fúria, foi ainda mais direta. Eu vou acabar com você. Vou contar para todo mundo que você é desequilibrada, instável. Vou destruir sua reputação profissional. Você vai se arrepender de ter nascido. Eles esperavam que ela recuasse, que o medo a fizesse correr de volta para a insignificância que haviam planejado para ela. Mas Marcela estava preparada. Seguindo o conselho de Tânia, cada ligação, cada mensagem,
Cada ameaça era meticulosamente documentada. Ela olhou para a irmã, a mulher que um dia amou, e sentiu uma pena fria. Bruna estava tão imersa em seu próprio egoísmo que não conseguia ver a armadilha que estava montando para si mesma. "Façam o que quiserem", respondeu Marcela, a voz firme, o celular gravando discretamente sobre a mesa. "Estou documentando tudo." A frase, simples e direta, foi mais eficaz do que qualquer grito. Pela primeira vez, uma sombra de incerteza passou pelos olhos de Bruna. A presa não estava mais agindo como presa. Estava agindo como caçadora. E as primeiras fraturas, no plano perfeito deles, não tardaram a aparecer. Os sócios de Daniel o chamaram para uma conversa a portas fechadas. A preocupação não era moral, era financeira. A firma Gonçalves em Ribeiro tinha uma reputação a zelar. Clientes, especialmente em casos de família, buscam discrição e confiança. Um de seus principais nomes envolvido em um divórcio litigioso e escandaloso, com acusações de conduta antiética envolvendo a própria cunhada, era péssimo para os negócios. A pressão era clara: resolva isso, rápido e em silêncio. Para Bruna, o golpe veio de onde ela mais valorizava: o mundo das aparências. Como influenciadora digital, sua carreira era construída sobre uma imagem de autenticidade e estilo de vida aspiracional. Mas os boatos têm pernas longas no mundo da moda. Uma marca de bolsas de luxo suspendeu sua campanha. Uma grife de roupas carioca cancelou sua participação em um evento. Nenhuma explicação oficial foi dada, apenas mudanças na estratégia de marketing. Mas Bruna sabia. O veneno da história começava a contaminar sua fonte de renda. A imagem de mulher inspiradora era difícil de sustentar quando os sussurros a pintavam como uma destruidora de lares. O golpe mais inesperado, no entanto, veio de Niterói. O telefone de Marcela tocou em uma tarde chuvosa. Era sua mãe. A voz do outro lado da linha não era acusatória ou defensiva, mas hesitante, carregada de um constrangimento palpável. "Minha filha", começou a mãe, a voz fraca, Eu tenho visto as coisas que andam falando. Sobre a Bruna, sobre o Daniel." Houve uma pausa longa. "Talvez eu tenha errado com você. Seu pai sempre dizia que das duas você era a forte, a que aguentava o tranco em silêncio. Eu acho que confundi sua força com fraqueza." Não era um pedido de desculpas completo, não era a absolvição que Marcela talvez um dia desejasse, mas era um começo, era o reconhecimento de um erro. Era a primeira rachadura na muralha de traição familiar que a havia isolado. Naquele momento, sentada em seu apartamento, ouvindo a chuva bater na janela, Marcela não chorou de tristeza, mas de um alívio exausto. A maré, lenta, mas seguramente, estava começando a virar. Ela não estava mais sozinha na correnteza. A sala de reuniões do fórum era um espaço deliberadamente neutro, pintado em tons de bege e cinza, projetado para acalmar os ânimos e incentivar o acordo. Mas a neutralidade do ambiente não conseguia dissipar a tensão que pairava no ar, tão densa que parecia ter peso e forma. Era o dia da audiência de conciliação, o momento em que as máscaras caem e as verdadeiras intenções são postas à mesa. Marcela chegou acompanhada de doutora Tânia Machado. Ela usava um vestido azul marinho, de corte simples e elegante, o cabelo preso em um coque baixo. Não havia nada em sua aparência que gritasse vingança ou sofrimento. Havia apenas uma serenidade resoluta, uma força tranquila que era mais intimidante do que qualquer demonstração de raiva. Ela se sentia como uma atriz, prestes a entrar no palco para o papel de sua vida, mas a personagem era ela mesma, em sua versão mais autêntica e inabalável. Do outro lado da longa mesa de madeira,
Daniel já estava sentado ao lado de seu advogado, um homem mais velho com uma expressão cansada. Daniel parecia uma sombra do homem arrogante que a havia confrontado em seu escritório e em seu apartamento. Estava mais magro, com olheiras profundas que o terno caro não conseguia disfarçar. Seus ombros estavam curvados, não em submissão, mas sob o peso da pressão dos sócios, do escrutínio dos colegas e da perspectiva de uma batalha judicial longa e suja. Ele evitou o olhar de Marcela, mantendo os olhos fixos em um bloco de notas à sua frente, como se as anotações contivessem um roteiro para tirá-lo daquele desastre. Bruna não estava presente. Tânia havia aconselhado que a presença dela seria inflamatória e legalmente desnecessária, mas Marcela sabia o motivo real. Bruna não suportaria uma situação onde não estivesse no controle, onde sua beleza e seu charme não tivessem valor algum. Ela preferia se ausentar a ser vista como a coadjuvante em um drama sobre as consequências de seus próprios atos. A mediadora, uma mulher de fala mansa, fez as apresentações formais e explicou o propósito do encontro. Era uma formalidade. Todos ali sabiam que aquilo não era sobre reconciliação, era sobre números. Doutora Tânia abriu sua pasta com um movimento preciso e falou primeiro, a voz clara e firme, preenchendo o silêncio da sala. Ela não narrou a traição com detalhes sórdidos. Ela a apresentou como um fato jurídico, um ato ilícito que gerou dano moral e material, parte de uma estratégia deliberada para lesar patrimonialmente e psicologicamente sua cliente. Em seguida, apresentou as provas, extratos bancários que mostravam a total dependência financeira de Marcela, e-mails onde Daniel a desencorajava de trabalhar em tempo integral para que ela pudesse cuidar da casa e da vida social do casal. E a peça central, as gravações das ameaças feitas por ele e por Bruna. Quando a voz de Daniel, distorcida pela gravação, mas inconfundivelmente dele, ecoou na sala, eu posso fazer essa sua vidinha virar um inferno. Ele se encolheu visivelmente na cadeira. Seu advogado fechou os olhos por um instante, uma breve expressão de derrota. Então Tânia apresentou a proposta de acordo de Marcela. Não era uma lista de desejos, era uma fatura. Primeiro, 300 mil reais a título de indenização por danos morais, disse Tânia, o valor pairando no ar como uma sentença. Considerando a humilhação pública, a conspiração familiar e as ameaças proferidas. O advogado de Daniel pigarreou. Doutora, o valor é exorbitante, desproporcional. Tânia nem piscou. Desproporcional foi a conduta do seu cliente, doutor. Prossigo. Segundo, 50% do valor de mercado do imóvel situado no Flamengo, reconhecendo a união estável e o esforço comum na construção da vida a dois, independentemente de quem detém o título formal da propriedade. Daniel levantou a cabeça pela primeira vez, o rosto vermelho de indignação. Esforço comum? Eu paguei por tudo, ela apenas decorou o lugar. Foi Marcela quem respondeu, a voz calma, mas com um fio de aço. Eu investi meu tempo, minha carreira, minha vida naquele lugar, Daniel. Eu o transformei em um lar, o lar que você usou para me trair. Esse foi o meu investimento, e agora estou cobrando os dividendos. O olhar dele vacilou. Tânia continuou, implacável. Terceiro, uma pensão compensatória no valor de 4 mil reais mensais, por um período de 24 meses. Tempo necessário para que a senhora Gonçalves possa se restabelecer profissionalmente, já que sua carreira foi deliberadamente mantida em segundo plano para o benefício da carreira do senhor Gonçalves. A sala ficou em silêncio. A proposta era audaciosa, um golpe direto na arrogância e no bolso de Daniel. Seu advogado, recuperando a compostura, tentou negociar. Meu cliente está disposto a ser razoável. Podemos discutir o valor do apartamento, talvez chegar a 20%.
A indenização, podemos falar em 50 mil, talvez 60. A pensão é descabida. A senhora Gonçalves é jovem e apta ao trabalho. Era a mesma lógica da oferta inicial de 30 mil reais. Uma lógica que havia como um problema a ser pago, não como uma pessoa a ser reparada. E foi ali, naquela sala bege, sob as luzes frias do fórum, que Marcela tomou as rédeas de forma definitiva. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos em Daniel, ignorando os advogados, falando diretamente com o homem que um dia amou e que a descartou como um objeto. Vocês me traíram da forma mais cruel que se pode imaginar, disse ela, cada palavra pesada e deliberada. Vocês me expulsaram da minha casa, da minha vida, da minha família. Vocês me ofereceram trocados para que eu sumisse em silêncio, como lixo que se varre para debaixo do tapete. E agora, quando eu apresento a conta pelo estrago que fizeram, vocês querem negociar o preço da minha dor? Querem um desconto na minha dignidade? Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Isso não é uma negociação, Daniel. Isso se chama consequência. A palavra final caiu na mesa como um martelo. Não havia mais nada a ser dito. O blefe de Daniel havia sido pago. Ele olhou para seu advogado, buscando uma saída, uma brecha, mas o rosto do homem mais velho era um mapa da derrota. A batalha pública que se seguiria, com as gravações, as testemunhas, a reputação de Tânia Machado, seria devastadora. Custaria a ele muito mais do que o dinheiro que Marcela pedia. Custaria sua carreira. Com um aceno quase imperceptível, ele cedeu. O advogado suspirou e disse as palavras que selaram o fim da guerra. Vamos redigir os termos do acordo. Marcela não sentiu euforia, não sentiu o prazer da vingança. Sentiu um alívio profundo e exausto, como um nadador que finalmente alcança a praia depois de uma tempestade. Ela havia enfrentado o monstro e não havia sido devorada. Havia olhado no abismo, e o abismo havia desviado o olhar primeiro. A justiça naquele dia não foi cega, ela tinha seu rosto. O dinheiro do acordo caiu na conta de Marcela em uma manhã ensolarada de terça-feira. O número com todos os seus zeros era frio e impessoal, uma sequência de dígitos na tela do celular que não refletia o custo emocional que representava. Não houve celebração. Apenas o clique silencioso de uma transferência bancária que encerrava um capítulo de sua vida e, ao mesmo tempo, lhe entregava as chaves para começar um novo. Com a ajuda de um corretor paciente, ela encontrou um apartamento no bairro da Glória. Era menor que o do Flamengo, mas tinha uma alma que o outro nunca possuiu. As janelas altas se abriam para a copa das árvores, e da pequena varanda se via um pedaço da Marina da Glória, com seus barcos balançando suavemente na água. Era um lugar que prometia paz, não status. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu em casa. Decorou o espaço sem pressa, com peças que contavam sua nova história, não a história de um casal que nunca existiu de verdade. Comprou livros, muitos livros, e os empilhou em prateleiras que ela mesma montou. Comprou plantas e aprendeu a cuidar delas, encontrando uma alegria simples em ver novos brotos surgirem. A liberdade financeira lhe deu espaço para respirar e reavaliar sua carreira. O design gráfico corporativo, com seus prazos apertados e clientes sem rosto, de repente pareceu vazio. Ela queria mais, queria que seu trabalho tivesse um propósito, que fizesse a diferença. Foi assim que, por meio de uma amiga em comum, conheceu a ONG Recomeçar, uma organização que oferecia apoio jurídico e psicológico a mulheres em processos de separação abusiva. Elas precisavam de uma nova identidade visual, de material de divulgação, de um site que fosse acolhedor e informativo. Marcela ofereceu seus serviços, inicialmente como voluntária. Mergulhou no projeto com uma paixão que não sentia há anos.
Ela não estava apenas criando logotipos e layouts, estava construindo uma ferramenta de empoderamento. Entendia a linguagem visual do medo, da esperança, da resiliência. Sabia que a cor certa, a fonte correta, poderia transmitir a mensagem "Você não está sozinha", antes mesmo que uma única palavra fosse lida. Seu trabalho foi tão impactante que a ONG a contratou como diretora de comunicação. Marcela se tornou uma referência em design social, sua história pessoal, contada discretamente, dando uma autenticidade poderosa ao seu trabalho. Ela não era apenas uma designer. Era uma sobrevivente que usava sua arte para iluminar o caminho para outras. Essa jornada chamou a atenção de uma produtora de documentários que preparava uma série para o Globoplay chamada A Vez Delas. Cada episódio contaria a história de uma mulher que transformou uma grande adversidade em uma força para a mudança. O convite a deixou hesitante. Expor sua dor mais profunda para milhões de pessoas parecia aterrorizante. Mas, ao conversar com outras mulheres na ONG, percebeu que sua história não era apenas sua, era a história de muitas. O episódio foi gravado ao longo de várias semanas. Nele, Marcela não se retratou como uma vítima vingativa, mas como uma mulher que reaprendeu a se valorizar. O título do episódio resumia tudo. Minha irmã me roubou o marido, mas não minha dignidade. Enquanto Marcela construía sua nova vida, o castelo de cartas de Daniel e Bruna desmoronava em câmera lenta. A suspensão da carteira da OAB foi o golpe de misericórdia na carreira de Daniel. A investigação interna, impulsionada pela pressão dos sócios para limpar a casa, concluiu que sua conduta representava grave quebra de decoro profissional. Sem poder advogar, ele se viu obrigado a aceitar um emprego em um cartório no interior do estado do Rio, uma queda vertiginosa para quem um dia sonhou em dominar o cenário jurídico da capital. A arrogância deu lugar a uma amargura silenciosa. Bruna, por sua vez, descobriu que a infâmia era mais duradoura que a fama. Seu nome se tornou sinônimo de traição nos círculos sociais e profissionais do Rio. As marcas não queriam mais se associar a ela. As amigas se afastaram, os convites para eventos secaram. O casal perfeito que ela tentou construir sobre as ruínas do casamento da irmã não resistiu à pressão e ao ressentimento. O homem poderoso e bem-sucedido por quem ela se apaixonou não existia mais. Em seu lugar, havia um homem derrotado e ressentido, e ele, por sua vez, olhava para ela e via a causa de sua ruína. A paixão avassaladora se transformou em acusações mútuas e desprezo. Eles se separaram poucos meses após a conclusão do processo, em um final tão sórdido e sem glamour quanto o começo de sua relação. Bruna deixou o Rio de Janeiro, uma rainha exilada de seu próprio reino de aparências. Foi para Curitiba, onde ninguém a conhecia, e conseguiu um emprego modesto em uma pequena assessoria de imprensa, gerenciando contas de pequenas empresas locais. Uma existência anônima, o pior dos castigos para quem sempre viveu de ser vista. A reconstrução de Marcela não foi apenas profissional, foi acima de tudo pessoal. A relação com a mãe foi sendo remendada aos poucos, em conversas difíceis e cheias de silêncios, mas com uma honestidade que nunca tiveram antes. Ela retomou laços com amigas que havia negligenciado, redescobrindo o prazer de uma tarde de conversa fiada, de um ombro amigo que não pedia nada em troca. E então, em uma tarde de sábado, em um sebo empoeirado da Lapa, ela conheceu Ricardo. Ele era professor de literatura, com um sorriso gentil e olhos que pareciam realmente escutá-la. O primeiro encontro foi para um café, que se estendeu por horas. Ele não se assustou com sua história, ao contrário, admirou sua força. Com ele, Marcela redescobriu a alegria de uma relação construída sobre a admiração mútua, o respeito e uma intimidade tranquila, sem jogos ou segundas intenções.
Certa noite, em seu apartamento na Glória, enquanto Ricardo lia um poema em voz alta e o cheiro de café fresco pairava no ar, Marcela recebeu uma mensagem. Era de uma mulher que havia assistido ao seu documentário e estava passando por uma situação dolorosamente semelhante. "Eu me sinto sem saída", escreveu a mulher. Marcela olhou para a sua vida, para o apartamento que era seu refúgio, para o homem que a olhava com carinho, para o trabalho que lhe dava propósito. E respondeu com a certeza de quem havia percorrido todo o caminho: "Você não está sem saída. Você só ainda não descobriu sua força." Porque no final, Marcela entendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Não se tratava de vingança contra Daniel ou Bruna. Nunca se tratou deles. Tratava-se de si mesma. Tratava-se de ser despedaçada e ter a coragem de juntar os cacos, não para reconstruir a pessoa que era, mas para criar alguém inteiramente nova. Alguém mais forte, mais sábia e finalmente livre. Era sobre recuperar o próprio valor. Um valor que ninguém, nunca mais, poderia tirar dela. O que vimos na jornada de Marcela não foi uma história de vingança, mas de recuperação da dignidade. Ela nos mostra que a verdadeira justiça não é ver o outro cair, mas sim ter a força para se reerguer com a cabeça erguida e construir uma felicidade que ninguém pode roubar. A vida pode nos colocar de joelhos, mas é nossa a decisão de levantar. E quando nos levantamos, não apenas retomamos o controle do nosso destino, como também iluminamos o caminho para quem vem atrás. Gostou da história? O seu like é o nosso maior aplauso e nos ajuda a continuar trazendo relatos impactantes para você. E para não ficar de fora das próximas, é simples. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino. Estamos preparando mais conteúdo de qualidade, feito especialmente para você. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.